Olá, meus queridos alunos de todo o Brasil. Olá, queridos telespectadores da TV Justiça. Começa agora mais uma edição do Prova Final. E para aqueles que ainda não conhecem muito bem o nosso programa, vale uma breve apresentação. Primeiramente, esse programa é destinado não só àqueles alunos que se preparam para o exame de ordem, mas também àqueles que estão firmes, concentrados na preparação para os mais diversos concursos públicos. No aspecto estrutural, o programa é fracionado, dividido em 3 diferentes blocos. No primeiro bloco, intitulado O Tema do Dia, o professor apresenta o assunto que será lecionado na aula. Pois bem, meus caros, aguardo vocês no bloco número 1. O tema do dia está hoje imperdível, controle de constitucionalidade, com os seguintes tópicos destacados: legitimidade e competência. Até lá. Quais são as 4 autoridades que podem propor as ações do controle concentrado abstrato? Vejamos. A primeira autoridade, que obviamente não pode ser esquecida, e aí continuando, não são só 4 autoridades e 4 mesas, temos ainda as 4 instituições. Quais são? A primeira eu tenho certeza que você não vai esquecer. No processo civil, você chamaria essa pertinência temática de interesse de agir. Ou seja, alguns legitimados terão que comprovar que possuem algum vínculo com a função, na verdade, a função que exercem possui algum vínculo com aquela norma que eles pretendem impugnar. Isso é a chamada pertinência temática. E quem deve demonstrar a chamada pertinência temática? Meus amigos, dos legitimados do artigo 103, aqueles que estão nos incisos 1 a 7 possuem capacidade postulatória. O que significa, por essa razão, se a Constituição do Estado entrega a legitimidade para agir somente, imaginemos, ao governador de Estado, ou eventualmente ao Procurador-Geral de Estado, ou, imaginemos, ao Procurador-Geral de Justiça, comete a Constituição do Estado um equívoco, porque entrega a legitimação para agir a um único órgão, exatamente o que a Constituição Federal vedou. Agora, se essa é a única regra imposta pela Constituição Federal, é claro que a própria Constituição do Estado é que vai definir quem são, de fato, os legitimados à propositura da ação em âmbito estadual. É a Constituição do Estado que cria, então, o seu próprio rol, podendo adotar várias posturas. Agora, para quem a Constituição do Estado vai entregar a legitimidade, tudo vai depender do Estado em que estivermos. Cada Constituição é livre para estabelecer do modo que melhor lhe aprouver, do modo que entender a Assembleia Legislativa no exercício do poder decorrente, no modo que ela entender ser mais correto. E aí, então, pode a Assembleia Legislativa até mesmo entregar a legitimação para agir aos mesmos órgãos que estão listados lá no artigo 103 da Constituição Federal. Claro, aproveitando o artigo por simetria. Onde está presidente da República, eles colocam governador de Estado. Onde está governador, prefeito. Onde está a mesa do Senado e da Câmara? Mesa da Assembleia Legislativa. Onde está no 103 da Constituição Federal? Mesa da Assembleia Legislativa? Coloca-se em âmbito estadual, mesa da Câmara Municipal. Então, por simetria, traça-se esse paralelo entre o que está na Constituição Federal e o que pode constar da Constituição Estadual. Perfeitamente possível, tá? Inclusive, que os estados ampliem esse rol. É possível que os estados, quando da construção da Constituição Estadual, determinem o seguinte, que a legitimidade será entregue a outros entes que não encontram paralelo no artigo 103. Perfeitamente possível que isso ocorra. Aí mesmo, professora, temos definição do Supremo nesse sentido? Temos. Temos, inclusive, definição no Supremo. Se você quiser verificar, de relatoria do ex-ministro Sepúlveda Pertence, dê uma olhada no recurso extraordinário 261677. Lá, o Sepúlveda Pertence capitula aqui uma corrente na Corte, que obviamente é hoje pacífica, de que podem as constituições estaduais entregar a legitimidade para agir a outras entidades que não estão no artigo 103, não encontram paralelo no artigo 103. Correto? E aí, em âmbito estadual, quem é competente? É claro que não é o Supremo. Em âmbito estadual, o competente é o Tribunal de Justiça local. Então, fechando. No âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, nós temos o Supremo Tribunal Federal como competente para julgamento das ações que visam tutelar a Constituição Federal e o Tribunal de Justiça competente para tutelar o quê? A respectiva Constituição Estadual.
Agora, um detalhe interessante. Nem sempre o Supremo pensou assim. No passado, o Supremo entendia pela perda superveniente de legitimidade, em razão da perda de representação do partido no Congresso. Foi justamente uma virada paradigmática da Corte que passou a permitir que nossa compreensão se alterasse nesse sentido. Entendemos hoje, então, que essa perda de representação parlamentar não acarreta em prejudicialidade da ação. Meus caros, aproveito agora para me despedir de vocês. Foi uma honra apresentar mais uma edição do nosso programa Prova Final. Nos encontraremos novamente em outra oportunidade, quando lecionarei aqui algum outro ponto muito relevante, de importância acentuada dentro da disciplina Direito Constitucional. Aguardo vocês numa próxima edição.